Tudo bem, pessoal? Hoje a gente dá início a mais um EV AutoCast. Hoje a gente está aqui com o Andrew, né? Nosso convidado. Convidado não, né? Ele está aqui sempre. E com o Rafael, né? Proprietário da unidade Morumbi. Pode se apresentar para a gente, por favor, Rafael. Maravilha, eu sou o Rafael. Hoje eu tenho uma franquia Carflix, a unidade Morumbi. Estou no segmento automotivo aí nos últimos 23 anos da minha vida. E é um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo, viu? Muito obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece a disposição, né, o tempo. A gente sabe que lojista tem uma vida corrida. Você estava falando aí, às vezes começa como uma eu presa, tem que fazer tudo. Então, Exato. Obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade. Imagina, obrigado vocês aí pela receptividade. Conta um pouquinho das suas origens, então. Você falou que está aí há 20 anos no segmento. Conte-nos tudo. Legal. Bom, o segmento automotivo apareceu para mim assim como uma oportunidade para mudar de vida. Meu sonho quando criança, aí, adolescência / juventude, era me formar em Direito. Sempre gostei muito do tema, da oratória, mas pelas circunstâncias, origens humildes, não tive a oportunidade aí de estar exercendo isso naquele momento. E venda apareceu para mim, assim, de uma forma muito sistêmica. Eu trabalhava numa empresa de programação industrial, era operador de máquina naquela ocasião, e indo trabalhar um dia, não era feliz naquilo que eu fazia, vi uma faixa assim, precisa-se de vendedor. Passei nesse lugar, levei um currículo no outro dia, entreguei, e dos temas que muito me chamou a atenção foi quando aquela pessoa falou, aqui você vai ter seu salário fixo, seus benefícios, mas o seu salário quem faz é você. Eu falei, poxa, aí está uma oportunidade para mudar a minha vida. Então, foi então que você sempre teve esse perfil empreendedor, então, né? Sempre. Sempre fui um cara um pouco inconformado, assim, buscando soluções para poder sair daquela situação. Entendi. E como que foi? Você trabalhou primeiro para os outros em lojas, loja de rua, depois você montou a sua? Exato. Na verdade, essa ocasião eu era vendedor de motocicleta. Foi a minha primeira entrada no segmento comercial, digamos assim. Trabalhei vendendo motocicleta, tive uma franca expansão aí, vendedor, supervisor, coordenava algumas concessionárias de motocicleta e na época o Brasil bombava, a gente está falando aí em 2005, 2006, o mercado de motocicleta estava muito aquecido e era uma febre ter uma loja de motocicleta. Então, com o apoio dessa loja que eu trabalhava, eu montei uma loja de motocicleta. Que legal. Só que assim, muito jovem, vindo de uma família muito humilde, sem uma estrutura hoje, naquela ocasião, sem uma estrutura comercial, de visão e etc., não deu muito certo. Era muito pratinho para equilibrar, não deu certo nem ser colaborador, nem ser empresário. Então eu tive aí a minha primeira sacudida aí como empreendedor. Isso foi em 2007 para 2008. Voltei novamente para o mercado de motocicleta, logo na sequência entrei no mercado de veículos, sempre trabalhando para os outros. Aí tive um segmento longo até 2022, que foi quando eu bati um papo com o Alan. A gente já tinha trabalhado juntos já no passado. O Alan é o CEO da Carflix e um dos idealizadores, a grande cabeça pensante por trás do negócio. E ele me sugeriu o negócio, que estava naquele momento iniciando a operação para franquias. Para mim aquilo era tão simples que eu falava, putz, será que isso vai dar certo? E realmente. Porque assim, era um negócio assim que sanava a dor de muitas pessoas. E graças a Deus eu tive o discernimento aí de entrar e estou dentro da Carflix aí desde o finalzinho de 2022 até hoje. Então são várias mudanças. Na verdade eu tenho várias perguntas aqui. Por favor. Mas o Alan, você já conhecia ele? A gente já tinha trabalhado junto em 2 oportunidades. No grupo SHC, o Alan chegou a ser vice-presidente do grupo SHC. Para quem não conhece aí, Citroën, Jack, Aston Martin, Land Rover. Trabalhamos juntos na época de Jack Motors, depois Land Rover. Trabalhei junto com ele também. E essa mudança do que você já... Primeiro, né? Motocicleta para carro. Depois carro, loja para franquia, né? É totalmente diferente também. Sim. São skins diferentes, digamos assim. Motocicleta, o nicho do público, o perfil do cliente. Aí no segmento de carro também teve algumas flutuações em relação ao mercado que eu estava inserido. E também para depois que você sai de uma estrutura, de um grande grupo que tem tudo ali para você poder fazer, tem RH, tem marketing, tem todos os departamentos pós-venda, todos os departamentos separados para te atender, e você passa a empreender, são realidades extremamente distintas, assim. É verdade, eu acho que aí é um grande ponto de virada mesmo, né?
E a bagagem te trouxe até esse momento, Sim. né? Possibilitou. Para quem não conhece, né, fala um pouquinho de como é o modelo Carflix. Carflix hoje ela é uma plataforma que ela conecta quem está vendendo o carro com quem está comprando. Nós temos 2 modelos para fazer isso. Um modelo em que o cliente resolve a vida dele toda no mesmo dia, ou seja, vende o carro no mesmo dia. Ele consegue em 20 minutos ter uma proposta e, dependendo do horário, recebe o valor no mesmo dia, tudo resolvido ali. Quando é por algum motivo, o cliente tem um pouco mais de tempo, ele quer uma oferta melhor, a gente consegue aí estar anunciando o carro dele e trabalhando a venda do carro dele, buscando sempre, visando o melhor negócio para esse cliente que está vendendo o carro. Os clientes saem sempre felizes, né? É o nosso objetivo principal, a gente trabalha todo dia para isso. E sim, a maioria dos casos, assim, o cliente fica muito feliz porque ele hoje, quando ele vai vender o carro, ele enfrenta algumas dores, né? O mercado de automóveis em geral sofreu uma grande mudança com a parte de Renave, principalmente nesse ano que nós estamos. Então isso deixou a operação do lojista um pouco mais cara. E alguém tem que pagar esse preço. Então, hoje, as avaliações, com base nisso, acaba tendo um valor menor, porque o lojista tem um custo absurdo para ele poder pagar hoje em relação a isso. Boa parte desse mercado trabalhava de uma forma um pouco mais informal. E essa garagens, Exato. E essa regularização forçou com que o cliente tenha um custo maior. Então, isso esbarra no cliente que está vendendo o carro. Então a avaliação ficou um pouco mais baixa, tanto em concessionária quanto nas garagens. E hoje a Carflix ela oferece uma solução para essa dor. Porque como nós não somos uma loja de veículos, e sim essa plataforma que conecta, a gente está ali para poder fazer essa conexão o mais rápido e o mais vantajoso possível para quem está vendendo. Então isso atende o cliente, assim, resolve uma dor muito grande. O lojista ele está numa batalha danada. A gente conversou com um advogado especializado no segmento. Dr. Reinaldo. O Dr. Reinaldo, e ele falou um pouquinho, ele não é especialista em Renave, mas ele estava falando da briga que eles têm, porque ele atende associações também, para poder diminuir um pouco esse imposto que subiu drasticamente, né? Muito. E se não paga o imposto, paga a multa, né? R$300 por carro se a fiscalização bater. Né? Então... Exatamente. Então tem muita gente se adaptando e isso, o mercado vai se adequar, evidentemente, ao longo dos anos em relação a isso, mas isso num primeiro momento é muito chocante, porque o cliente que tem aquele bem, ele acaba tendo mais uma desvalorização por conta dessa carga tributária, que infelizmente sempre esbarra no cliente. Sim, é alguém vai pagar a conta. É verdade. E a tecnologia ela veio para facilitar, mas ela exige também cuidado. Exato. E nisso aí nós temos uma grande oportunidade, um oceano aí para poder trabalhar, um oceano azul, digamos assim, para poder trabalhar com esse auxílio aos clientes, podendo ajudar o cliente nessa jornada. Sim. Porque o cliente às vezes não fica satisfeito com uma oferta, uma eventual troca que ele recebe. Pô, o que ele faz? Ele vai para a internet anunciar o carro dele. Pô, é muito risco. Não, imagina vocês hoje, vocês têm uma rotina. Imagina você ficar recebendo 35 mensagens, o cara oferecendo uma chácara, 2 carros na troca. E na maioria das vezes o cliente já tem definido a jornada que ele quer. Então você imagina, o cliente hoje ele chega, anuncia o carro dele lá, vamos usar um exemplo de um carro de R$100 mil. Ele só tem um perfil de cliente que ele consegue atingir. Qual é? O cliente que tem o dinheiro à vista, que quer o dinheiro que quer pagar o carro dele à vista. Se o cliente tiver uma troca, ele não vai querer. Se o cliente virar para ele e falar, olha, eu quero financiar, você pode financiar para mim? Como que ele vai fazer isso? Exatamente. Entendeu? E a Carflix com isso, ela auxilia o cliente de ponta a ponta. Então a gente consegue pegar um carro na troca do carro que o Arthur está vendendo, a gente consegue fazer toda a assessoria. Não é simples um processo, por exemplo, hoje o cliente quer pagar um carro com consórcio. Demanda alguns detalhes que não são tão conhecidos assim para quem não opera isso, entendeu? Então todo esse risco que o cliente tem, a gente resolve para ele com um apoio profissional, com uma galera que já tem uma certa experiência de mercado, que vai deixar, o cliente só vai deixar o carro dele, a gente vai fazer o trabalho. O carro não precisa ficar na loja. O carro muitas vezes fica com o cliente, na maioria das vezes, a não ser quando o cliente quer que tenha uma exposição, tenha uma demonstração, o carro fica na loja. Enquanto isso, o cliente está usando o bem dele, não precisa ficar sem saber o que está acontecendo com o carro e só vai pegar o dinheiro. O restante tudo a gente faz, de ponta a ponta. Muito bom. É cômodo, rápido e prático. Exato. Exatamente. Mas entrando nesse ponto, como que é a sua rotina hoje? Bom, minha rotina hoje ela é muito mais voltada. Eu costumo falar que o carro ele vende primeiro na internet do que vender na loja. Perfeito. Antes. Então minha rotina ela é muito mais, ao invés de ficar vendo o carro, é muito mais olhar o CRM, olhar como que tá os nossos anúncios, certificar que o anúncio do cliente que
anunciou o carro conosco, está sendo bem visualizado, trabalhar a estratégia de preço. A Carflix ela acaba atuando em duas pontas. A gente chama de cliente vendedor, aquele cliente que está vendendo o carro, e o cliente que está vendendo o carro, que não resolveu no mesmo dia, nós anunciamos o carro dele. E aí damos origem ao cliente comprador. Então, Legal. nós temos dois tipos de clientes. Então, a gente geralmente está aí o dia inteiro debruçado em cima disso. Tanto certificando que o cliente vendedor tenha a melhor oferta possível em relação ao que ele espera e o cliente comprador faça um bom negócio também. Legal, Rafa. Pode perguntar. E os desafios da rotina, principalmente também essa parte tecnológica, essa pergunta é ótima, porque ela facilita, mas ela exige mudança, né? Então, Total. hoje, acho que 90% do trabalho de um vendedor, de um lojista é confiança, né? Exato. E hoje, para o cara, antes ele pegava, comprar um passeio de família, ele pegava a família dele, ele ia até a loja, ele mostrava, botava a criança no carro, a mulher dele olhava. Hoje, para ele sair de casa, primeiro tem que ter uma chamada de vídeo. Primeiro tem que ter um bom atendimento. Sim. Então, o atendimento mudou, a tecnologia mudou, né? É um desafio ou facilitou? O que você acha? Eu diria que facilitou. Eu brinco que, por tanto tempo no mercado, eu vivi as duas realidades. Hoje, fica cômodo para o cliente, fica cômodo também para quem está atendendo. Nós atuamos, Arthur, num volume de negócio muito grande, a Carflix. Então, você imagina, se cada cliente, às vezes... O cliente também... ele atua hoje numa demanda, e principalmente uma cidade igual São Paulo. Cara, qualquer deslocamento de 6 quilômetros pode levar 1 hora. Exatamente. Então, se a gente consegue flexibilizar, viabilizar a rotina dele e também a nossa, então, hoje eu diria para você que 85%, 90% de uma venda ela é feita online, antes do cliente chegar na loja. Entendeu? Ainda mais o nosso modelo de negócio. Porque a gente deixa para o último, no caso assim, a fase final é o cliente olhar o carro e conhecer o carro. O restante a gente já fez tudo. Já viu, se o cliente vai fazer um financiamento, eu já briguei na taxa por ele. Se o cliente tem um carro na troca, eu já viabilizei um valor do carro dele, dando, obviamente, uma ideia de quanto vai custar o carro dele na troca ali, quanto vai entrar aquele bem dele. Então, toda essa rotina a gente consegue fazer online. A gente ganha muito tempo com isso. Eu, particularmente, acho que facilitou muito. Tanto a vida de quem está comprando, quanto a nossa que está vendendo. Então, facilita muito esse dinamismo aí da internet. Não, legal. Recentemente, você nos informou que está em expansão, né? A unidade. Na verdade, mudando, né? Mudando a estrutura física. Também planejo, já pegando o gancho na sua pergunta, a Carflix era um modelo que, na minha opinião, assim... ele é tão bom, falando como franqueado. Perfeito. Tá? Hoje, se você for montar uma loja de veículos, a gente está falando aí de um investimento significativo. Começar uma brincadeira legal, no mínimo R$1 milhão. No mínimo. Tá? A Carflix, ela te possibilita ter o mesmo ganho e o mesmo retorno em relação a um cliente que colocou R$1 milhão, um lojista que colocou R$1 milhão no jogo. E o nosso investimento ele é bem menor do que isso, porque a gente está ali atuando na intermediação, resolvendo a dor do cliente. A gente já vai completar 4 anos na nossa primeira unidade aí, minha, que foi a loja do Morumbi, que fica dentro do Shopping Butantã. Perfeito. E a gente está saindo de um espaço e agora está ampliando esse espaço aí algumas vezes. Então vai ter uma condição legal para receber o nosso cliente, sempre visando a convivência do cliente dentro da nossa unidade, facilitando para ele tudo isso. Em breve a gente vai estar apresentando lá, acredito que a gente deva fazer algumas coisas legais lá em conjunto com a IVE, nesse novo espaço. E ainda é dentro do shopping? Dentro do Shopping Butantã. Isso é uma pergunta legal também. Nós fomos a primeira unidade da Carflix a ter uma loja dentro do shopping. Essa ideia, eu sempre gostei dela porque se oferece... A jornada de compra e venda de um carro, ela pode ser rápida, mas é um rápido que vai demorar cerca de 1 hora. E pode se estender mais. E em todo o meu trabalho eu sempre vi que, às vezes a família está com uma criança, ou é chato ficar esperando. O shopping hoje, ele me dá uma viabilidade que, assim, eu ofereço conveniência para o cliente. Então, o cliente inicia, faz a parte que ele precisa fazer ali na loja, depois toda a outra parte que a gente precisa resolver e, teoricamente, ele teria que esperar dentro da minha loja, ele está dando uma volta no shopping, ele está almoçando com a família na praça de alimentação. Então, facilita muito essa nossa jornada. Eu vou ali no cinema aproveitar e deixar meu carro para... Acabou, lá no shopping a gente tem um espaço
que tem shows, conveniência para a família inteira, então desde brincadeiras infantis até, a família pode almoçar tranquilamente enquanto o filho está ali brincando. Então a gente tem uma estrutura bacana ali de conveniência para poder oferecer para o cliente. Por isso que eu permaneço no shopping ainda. É muito bom. Legal. Eu me recordo quando o Arthur comentou, né, a nossa parceria, eu sempre fiquei curioso. Eu falei, cara, por que num shopping? Era uma coisa assim que, agora que você fundamentou isso, eu achei, faz total sentido. Bem interessante, muito legal. Aí, apesar da tecnologia, a gente brincou lá, a tecnologia quebrou um pouco esse programa de família. Sim. Não na Morumbi. Na Morumbi ainda é um programa de família. Muito legal, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você mais sobre mercado como um todo. A gente vê que a Carflix, ela vem crescendo, vem expandindo, é um modelo muito legal, mas também vem surgindo novos concorrentes, né? Como que você enxerga isso? Positivo, que eu acho que no mercado onde tem uma monomarca, o cliente acaba não tendo o atendimento que efetivamente ele merece. Então, ao surgir novos concorrentes é sempre bom para a gente, porque vai estar fazendo com que a gente sempre evolua. Esse é o primeiro ponto, na minha opinião. E um segundo, se a gente analisar friamente, hoje não tem nenhum concorrente à Carflix. É meio dúbio falar disso, mas assim, fazer o que a Carflix faz, da forma que a Carflix faz, não tem nenhum player no mercado hoje. Isso que é tão fascinante em relação ao nosso business hoje, ao nosso negócio. Porque a maioria resolve só uma das dores do cliente, não resolve a outra. Então você não tem alternativa. Ou você tem aquela oferta para você vender seu carro daquele jeito. Aí você vira e fala, puxa, por qualquer que seja o motivo, eu preciso de mais 5 mil reais, 10 mil reais. Infelizmente eu não posso te atender. Ou o cliente tem que resolver tudo sozinho. Na Carflix não é assim. Na Carflix, na verdade, primeiro a gente vai entender a necessidade do cliente para então destinar um modelo de negócio mais adequado para o cliente. Então não é um negócio a qualquer preço, não é um negócio a qualquer custo. Então hoje eu digo para você que assim, é muito bom, porque cada vez que tem mais concorrentes nesse segmento, eles não conseguem fazer a mesma coisa que a Carflix faz, a gente tem mais penetração de mercado ainda, mais o cliente identifica que a nossa solução é a mais adequada para ele. A gente que acompanha no dia a dia, a gente vê que o background da Carflix, que oferece também para vocês, é tão sólido que hoje até quem não entende nada de carro pode investir numa franquia, né? Porque o modelo ele é consolidado. Então, realmente, ele vem abrindo para empresários, né? Para investidores. Então, o background, parabéns, realmente, assim, porque é um modelo que a gente vê crescer. A gente olha do ponto de vista de marketing, mas cada vez a gente está mais dentro, assim, né? Por conta dos nossos clientes, por conta dos nossos papos e trocas com eles. E a gente enxerga que essa construção do background, ela nunca parou, né? Não. Então ela vai sempre evoluindo para que consiga... E é sólido, né? E são muitas pessoas, assim, muito especiais, né? Além dos fundadores, o Alan, que eu já citei, tem o Renilson, que cuida de toda a nossa parte de tecnologia, um gênio. Tem o Fábio também. E recentemente nós formamos uma parceria com o Semenzato. A entrada dele trouxe uma governança absurda. A gente sente na ponta, como franqueado, a melhora significativa em relação a várias coisas que já vinham sendo desenvolvidas, mas o peso dele é impressionante. Então tem tudo ainda, eu diria que a gente está bem embrionário ainda. Tá com tudo isso ainda engatinhando. A Carflix vai crescer muito e a galera aí do segmento automotivo vai ouvir falar muito dessa empresa, tenho certeza. E você, Rafael, pretende ter mais unidades? Sim. Não tem como, né, Andrew? Não tem como não querer, porque com todos esses detalhes que eu mencionei, é um negócio muito assertivo. Então tem espaço ainda para expansão no Brasil inteiro, eu diria, e sem sombra de dúvida. Está no meu radar, sim, ter mais de uma unidade. Em breve nós teremos novidades aí, com certeza. Mas é uma boa pergunta. Quando a gente se conheceu, você tinha 2. Exato. Eu tenho muito esse perfil empreendedor. Sim. E sou um cara otimista por natureza, assim. Então, na hora que começou o negócio, eu falei, putz, eu quero... Na verdade, era para eu ter 3. Né? Só que faltou braço para operar. Eu acho que hoje todo empresário acaba sofrendo isso, acaba tendo uma dificuldade em relação a galera para poder atuar, poder trabalhar. E eu tô aí garimpando os meus talentos para poder fazer essa expansão de forma significativa. Mas aí é também um ponto positivo de você ter um grande parceiro junto com você numa empreitada. Quando eu entendi que eu não tinha o braço suficiente para poder dar conta das 2 unidades, recorri à franquia e mais uma vez a franquia me auxiliou
achando um candidato para comprar a minha loja que já estava em operação. E hoje está super feliz com a operação, é uma operação muito rentável, muito positiva também. Mas até nisso eu tive o suporte aí do meu parceiro de negócio, que é a franquia. E hoje, para aquelas pessoas que estão pensando em investir em uma unidade da Carflix, que conselho que você daria para elas, Rafael? Poxa, que faça o mais rápido possível, enquanto ainda tem muito espaço. Porque assim, em relação ao valor do investimento e a rentabilidade, eu diria assim para você, Andrew, que eu particularmente não conheço nada no mercado igual. E pode parecer, cara, muito piegas, assim, mas eu não conseguiria falar de algo que é tão positivo e não contaminar as outras pessoas com isso. Falo porque a Carflix literalmente fez com que a minha estrutura de vida mudasse. Então hoje eu tenho uma outra realidade de vida depois ou pós-Carflix, entendeu? Então literalmente sou apaixonado por esse negócio. Para mim é um pouco mais fácil porque já era o que eu fazia. Tá? Mas hoje nós temos aí franqueados da área de tecnologia. Sim. Temos franqueados que tinham outros negócios que não tinha nada a ver com carro. E que são empresários mesmo. Que são empresários. E a galera tá indo super bem. Super bem. Por quê? Porque tem toda essa estrutura de uma empresa por trás, de uma governança por trás, que assim, já tem ali o manual, cara. Se você sentar, olhar o manual e seguir, não tem como dar errado. Tem um pessoal de suporte para poder te auxiliar. Então, esse é o benefício da franquia. Alguém já percorreu aquilo que você faria sozinho. Alguém já cometeu os erros que você cometeria, para poder te dar o feedback ali para você seguir no caminho adequado, menos doloroso. Pô, eu acho que eu vou falar com o Alan também, viu? Deveria, aproveita. Poderia... Aproveita duas coisas ainda. Aproveita que enquanto tá barato e enquanto tem muito espaço ainda. Eu acho que todo empresário sonha em ter um abraço quentinho, assim, para poder contar alguém que passou pelas mesmas dores para guiar, né? Porque empreender é complicado, né? Pô, nessa primeira vez que eu empreender é muito solitário, né? É isso mesmo. Perfeito. Quando você tem a estrutura, fazendo uma comparação. Quando eu estava na concessionária, minha última experiência antes da Carflix, eu era gerente de uma unidade de um grupo de concessionárias. Quando você tinha uma dor, você ligava para o outro gerente, cara. Entendeu? Você recorria ao seu diretor. Você ligava para o RH. Pô, tô precisando de gente. Então, você tem uma estrutura para te atender. Quando você empreende, ainda num país igual o nosso, que é tudo um pouco mais complicado, você está muito solitário. E nada garante, porque muitos empreendedores, acho que 90% dos empreendedores do Brasil, eles vêm da mão de obra, eles faziam aquilo, eles eram executores, faziam aquilo muito bem, e aí eles partem e falam assim, bom, já que eu faço bem, então eu vou montar um negócio para eu ganhar mais. A realidade muda significativamente. E você esquece que não basta você fazer o trabalho, eu sou um ótimo atendimento, tá bom, você conhece contabilidade, você conhece marketing, você conhece, né, gestão de pessoas, RH, contratação, então tá munido dessa estrutura, que nem eu achava que eu era um ótimo comercial. Eu convertia 90%, né? Por quê? Porque eram tudo indicação. Então, ele vem indicado, claro que ele vai fechar comigo, né? Quando eu precisei mesmo prospectar, eu falei, meu Deus, eu preciso criar um negócio aqui, numa área nova na minha empresa, porque é isso, a gente acaba ficando soberbo, né? Então, só porque eu executo bem, não quer dizer que eu vou conseguir montar uma empresa bem, né? Poxa vida, eu aprendi muita coisa. Parte do que eu faço hoje eu já fazia anteriormente, que é negociar o carro das pessoas, mas eu aprendi muita coisa. E hoje a diferença de empreender com uma franquia versus o momento que eu empreendi sozinho, hoje eu tenho essa estrutura. Exatamente. Primeiro, eu tenho um manual, que alguém percorreu o caminho antes para poder falar para mim, vai por esse lado que é o mais assertivo. E quando eu tenho alguma dúvida, porque dúvidas surgem a todo tempo, eu tenho estrutura, eu tenho uma equipe de treinamento, eu tenho uma equipe de financeiro, eu tenho um suporte jurídico. Então, eu tenho todo o negócio pronto. Esse negócio é fabuloso, é fabuloso. Eu brinco que, como que eu não pensei nisso, né? Fala pro Alan, por que você não me chamou para ser sócio, cara? Antes de transformar isso. E a dor do empreendedor, assim, indo mais pro lado pessoal, é equilibrar esses pratinhos. Né? Porque a gente acaba tendo tanto problema que a gente acaba levando isso pra nossa vida pessoal. A gente acaba sem hobby, sem outras coisas, né? Como é que você equilibra seus pratinhos hoje? Como é que é essa relação performance e vida pessoal? Eu digo que eu sou um privilegiado, Arthur, porque assim, eu recebo para fazer aquilo que eu amo. Bom. Então já é, de certa forma, um hobby. Então, lidar com as pessoas. Se você me perguntar, Rafael, me explica mecanicamente como funciona um carro, eu não sei te falar. Conheço as marcas, conheço os carros, conheço a liquidez dos produtos, mas assim,
nunca me aprofundei tanto em relação ao carro, porque eu sempre gostei das pessoas. Uhum. Porque eu acho que no nosso segmento não é sobre a venda de veículos, é sobre entender a necessidade das pessoas. Exatamente. Tanto dos nossos colaboradores internos quanto dos nossos clientes. Os clientes internos e os clientes externos. Perfeito. Então hoje, primeiro passo, para mim é um prazer fazer o que eu faço. E depois o que eu gosto de fazer é passar o tempo com a minha família, ir para um restaurante, cinema, teatro, coisas normais assim do dia a dia. Não tem uma coisa específica também. Nos últimos anos desenvolvi o gosto por atividade física. Olha que bom. Então tem feito isso aí da minha rotina. Mas Que o maior bom. prazer, sem sombra de dúvida, é quando eu estou trabalhando. E a saúde é uma dor do empreendedor também. Que às vezes a gente acaba trocando o nosso tempo de qualidade, ou dedicado para nós, Sim. para dedicar na empresa. A empresa, ela é um investimento futuro, de fato. Ela é um investimento futuro, Sim. né? Bom, eu também sou piegas para falar, eu sou empreendedor, né? Uhum. Se eu tiver 100 mil reais e eu falar assim, eu vou colocar esses 100 mil reais no banco para render, ainda com a Selic alta, ainda vale a pena, ou eu vou colocar no meu negócio para eles crescer? Com certeza eu coloco no meu negócio. Sim. Né? A Então, rentabilidade que ele pode te dar, nenhuma taxa de juros, rentabilidade no mercado hoje vai te dar. mas eu negligenciei minha saúde também, porque a gente fala assim, não, enquanto eu tiver saúde eu vou trabalhar, aí você morre e não consegue aproveitar. Não, mas esse é um ponto interessante que você colocou, porque assim, esse hábito também eu desenvolvi pós-Carflix. Porque eu nunca fiz atividade física na minha vida, recorrente, assim, nunca fui um cara de jogar futebol, nada disso. A gente está em 2026. Até 2025 eu nunca havia entrado numa academia. Caramba. Odiava. Só que, num dado momento eu me olhei e falei, pô, o que adianta? A vida tá melhorzinha agora, tá entrando um pouco mais de dinheiro, mas, pô, olhava pra mim, era um cara que eu já tava com certo grau de obesidade, etc. Eu falei, pô, vou mudar agora é a hora da mudança. E a partir de 6 de janeiro tive a ajuda também de um grande amigo que é personal trainer hoje. Contratei os serviços dele, atividade física e dieta, atividade física e dieta. Nessa brincadeira aí, eu cheguei num outro patamar da minha vida, porque assim, eu diminuí 30 quilos. Então esse Rafael que você está vendo hoje, em janeiro de 2025, ele pesava 30 quilos a mais. E tudo isso, cara, quando eu olhava aquela galera falando, pô, pratique atividade física, que você vai ter mais rendimento no trabalho. Eu achava que era tudo piegas, uma conversa furada, mas É o coach, faz todo sentido. Aumenta a sua concentração, diminui seu nível de cortisol, é outra vida. E diminui preocupações, né? Eu acho que o empreendedor... É até estranho, assim, o empreendedor ele precisa estar focado no negócio dele. Se ele tem um problema com vaidade, se ele olha no espelho e não se vê, ele já não consegue vender bem. Porque ele não tem confiança. Impacta a performance, né? Impacta a performance. Então, a gente... todo mundo tem um gatilho. Por exemplo, eu tenho hiperfoco. Se eu focar numa coisa que não for o trabalho e não resolver isso rápido, eu vou ter que parar de trabalhar. Sim. Eu paro de trabalhar e fico focado em outras coisas. É impressionante. Mas eu entendo sua dor também, voltando para a saúde, porque eu também, nos últimos 2 anos, aí, eu emagreci 37 quilos. Então, eu percebi que que eu precisava de ajuda, porque eu fui no médico e ele falou para mim assim, cara, como é que você tá vivo? Você tem triglicérides alto, então pré-diabetes, você está com gordura no fígado, pré-hepatite, você está com apneia noturna que está te causando um aumento de pressão. Eu falei, vixe, eu tô morto. Só esqueceram só não levaram porque o meu chuveiro ele troca a temperatura abaixo, né? Que se eu levantasse a mão, Deus me pegava, né? eu preciso mudar minha vida. E foi um ponto de virada. E sucesso nenhum merece você negligenciar a sua saúde, né, cara? Não, porque assim, sem você vai dar um probleminha ali. Por mais que a gente ame trabalhar, ame o que a gente faça, ame a diferença que a gente faz na transformação da vida das pessoas, o real motivo de você trabalhar não é só o legado empresarial, é também o que você proporciona para sua casa, para sua família e para sua vida, né? Perfeito. Então é um motivo. E é engraçado a gente mencionar isso. A gente está numa era que todo mundo está mais preocupado com isso do que era na minha geração, por exemplo. Mas só quem faz essa transição, só quem muda essa chave, consegue entender perfeitamente a diferença positiva que faz. É impressionante. É impressionante. Exatamente. Então, super recomendo aí, porque, faz diferença significativa. Você vai ter ganhos em todas as áreas da sua vida. Ainda na vida pessoal, assim, o que te motiva a continuar evoluindo como empresário, assim? Qual que é a sua grande motivação? Cara, vai também de encontro com o meu passado, assim. Em um determinado momento na minha história de vida comercial, eu tive uma oportunidade de trabalhar para um grupo que, mudou a minha vida. Foi a primeira mudança da minha vida, assim. Por tudo que o grupo oferecia.
rentabilidade financeira, processo de desenvolvimento. E isso ficou muito latente, assim, na minha cabeça. Então, hoje, como empresário, se você pensar em empreender num país igual ao Brasil, você desiste por todas as barreiras que tem. Exatamente. É muito insalubre, cara. Você hoje, num país igual ao nosso, agora a gente está prestes a ter uma mudança significativa, que é a relação da escala, que tradicionalmente é 6:1, vai ficar 5:2, enfim. Mas digamos que essa é uma discussão para um outro podcast. Eu quero poder proporcionar para as pessoas a mesma mudança de vida que eu tive. Então hoje eu tenho um time relativamente pequeno, esse time já foi maior, mas eu gosto de ver, eu sinto prazer quando eu vejo que a vida do meu colaborador, da pessoa que está ali comigo, também está sendo atingida e tocada pelo aquele negócio. Uhum. Assim como a vida dos nossos clientes, tem muita história legal, clientes que vão no momento de dificuldade fazer a venda de um carro, e hoje, na posição que eu tenho na Carflix, eu consigo tirar um pouco a parte comercial e colocar um pouco mais a parte humana, em poder fazer algumas negociações que teoricamente numa loja convencional nós não faríamos. Poder tocar a vida dos nossos clientes e a vida dos nossos colaboradores é o que me motiva, é o que me move, é o que me faz acordar todo dia, é aquilo que me faz querer ter outras unidades para ter mais pessoas passando por esse processo junto comigo. Agora, entrando um pouco nessa questão que você comentou do impacto, né, na vida dos clientes, tem alguma história que você gostaria de compartilhar? Puxa, tem várias, assim. Teve uma mulher que foi vender um carro conosco, uma Xara Picasso. Quem é do mercado automotivo sabe que é um carro de baixíssima liquidez, além de ser um carro problemático. E feio, hein? E a gente sempre, eu falo com a maioria dos clientes, se não a totalidade deles, poxa, por que você está vendendo carro? Para poder entender a dor dele e como eu posso ajudar. Ela era filha única, presumo eu ainda, filha única, e o pai dela tinha um problema de câncer de pele que estava afetando a face. Caramba. E a venda daquele carro seria para custear parte do tratamento. Eu lembro como se fosse hoje que assim, a minha pergunta foi: de quanto você precisa para o tratamento? Sei lá, carro de mercado era R$10.000, números hipotéticos, era um carro que devia pagar 4, se fosse analisar todas as nuances do carro. Ela falou, pô, eu preciso de 8. A gente, na venda imediata, quem compra o carro é um lojista que vai revender o carro. Sim. Essa é uma das soluções da Carflix. Eu não tinha um lojista para comprar aquele carro. E eu falei, tá feito. Tá tranquilo. Tá vendido o seu carro. Você vai custear o tratamento do seu pai. Se eu, enfim, não pensei muito, e detalhe, consegui vender o carro, obviamente a gente não aferiu o lucro, mas tive um lojista parceiro que comprou o carro, revendeu o carro, tá tudo certo, e a gente conseguiu auxiliar essa cliente, assim. Foi uma das histórias, tem várias, mas é uma das histórias que mais me impactou, assim. Se a gente tá com um negócio, uma porta aberta hoje para empreender, só pelo lucro, não vai dar certo. Na verdade, é aquilo que você falou antes sobre empreendedorismo. Né? Se você está visando ganhar dinheiro, continua trabalhando para alguém, vai estudar e sobe de carreira. Com todos os riscos que você tem, efetivamente, talvez seja o caminho. Obviamente, quem abre o CNPJ, aquele CNPJ tem que fazer a vida dele mudar, ok. Mas assim, não é só isso. Quando você coloca o dinheiro na frente, acima de qualquer coisa, não vai dar certo. É verdade. Agora, outras coisas mais relevantes como a humanidade... você poder entender ali a necessidade do seu colaborador. Então, são muitas histórias que essa jornada aí de quase 4 anos me proporcionou, diria assim. Não, mas essa foi bem impactante, essa humanização, né? Foi bem legal. E perrengue? Conta um. Todo dia tem um diferente. Todo dia tem um diferente. Deixa eu lembrar de um aqui bem específico, cara. Eu sou vendedor, né? Eu brinco que eu estou empreendedor e / dono de loja, assim, dono da Carflix, mas eu sou vendedor. Perfeito. E quando a gente está só na posição de vendedor, a gente quer resolver o problema rápido. Qual é o problema? É fazer a venda e colocar a comissão na mão, assim. Todos os problemas, eles acabam sendo decorrentes, assim, a essa ansiedade do vendedor, né, que às vezes esquece de mencionar alguma parte relevante. Pô, quando a bomba sobra, já acontecia isso comigo,
como gerente, mas quando a bomba sobra, tá ali. Você que tem que resolver. Então teve bastante, assim, por essa má qualidade de comunicação, mas graças a Deus, e aí a gente tem que se colocar no lugar do cliente, a gente consegue atenuar, assim, e poder tocar a vida. Algumas vezes gera alguns prejuízos, mas também é uma forma de edificar aí o colaborador que está com a gente, explicar. E ninguém nasce sabendo, né? Hoje é uma coisa que a gente investe muito parte do nosso tempo em estar se comunicando com o colaborador, tentando diminuir um pouquinho a ansiedade dele. Eu brinco com quem trabalha comigo que é assim, eu costumo dizer, aqui você tem toda a liberdade de errar. Mas erre, corrija rápido e não cometa novamente o mesmo erro. Exatamente. Erros novos. Eu sou apaixonado por erros novos, porque daí a gente vai melhorando, é um ciclo infinito. Exatamente. Então, a gente também pratica isso, isso é ótimo. Não tem problema errar. Quem tem autonomia, na verdade a gente precisa de gente com autonomia, né? Exato. O iniciativa, pessoas querendo resolver alguma coisa. E aí a gente se transforma em um empreendedor centralizador nesse momento, porque quando a gente não acha que tem que haver erros, assim, toda operação tem erro. O que me interessa para minha empresa crescer sustentável é que meu colaborador, ele tenha mesmo a gente chama de senso de dono. Eu não concordo com essa forma de nomear, tá? Porque eu sou o dono, o perrengue é meu mesmo, né? Exato. Mas eu acho que a empresa tem que proporcionar liberdade para ele errar e crescer, porque a autonomia é isso, toda a autonomia vem com erro, todo mundo erra, qual é o problema? O problema é errar várias vezes, é a mesma coisa, principalmente. Isso é enlouquecedor. Essa parte que você abordou em relação ao senso de dono, que é muito divulgado aí, eu costumo falar assim para as pessoas, eu falo, quando você vem trabalhar comigo, eu não quero esse negócio de tipo, sinta-se como dono. Cara, é uma sensação que a pessoa não tem como ter, a não ser que ela seja o dono. Exatamente. Eu gosto de falar assim, dá uma analisada nos seus ganhos, na estrutura da empresa. É um caminho que pode facilitar o acesso do que você deseja, os sonhos para a sua vida. A partir desse momento a gente está junto no mesmo barco, cara. Exatamente. Entendeu? O que eu apresento hoje lá, que eu acho que funciona, que é legal, é assim, cada um tem uma lojinha aqui dentro. Exato. Né? Então, eu ouvi uma expressão, não tem muito tempo, aprendi uma coisa nova, tá vendo? Eu tive uma epifania. Ou você vende, ou você auxilia na venda, não importa que posição da empresa você está. Então, você tem uma lojinha aqui, somos engrenagens que para a outra funcionar, a sua tem que estar girando, né? Então, isso é bem interessante. Assim, ou você vende ou você auxilia na venda. Não tem outro cargo dentro da empresa, porque o nosso objetivo... Porque no final é tudo sobre isso. Eu acho que toda empresa deveria pensar assim. Eu não lembro também, em algum desses conteúdos espalhados na internet, eu vi uma coisa que é legal. O jurídico serve para servir a venda. O administrativo para servir a área comercial e assim por diante. Porque no final do dia é tudo sobre venda. É verdade. Se você não vender, a empresa não vai para frente. Nada sobrevive de pé. Eu vi um conteúdo desses engraçadinhos que pegava numa dor latente, né, de cargos gerenciais, diretores, donos, né, que tava assim, o vendedor, aí um problema, né, aí o empresário, 80 problemas, aí o vendedor, assim, aí o vendedor 0 problema, o empresário 81, né. Então, sempre tem um novo, sempre tem um Pega novo. que o filho é teu, eu tô 0 problemas agora, né? Exato. É engraçado, né? Então, se o time, ele se a gente não prega essa cultura de crescimento conjunto, né? Se a gente não conversa com a galera e todo mundo entende de fato onde tá, e assim, eu não faço nada sozinho. Se meu time faltar, eu tenho que ter processos para suprir aquilo ali, porque o meu cliente não tem culpa, né? Então, a gente tem que manter a roda funcionando, porém, ele tem que estar ciente da importância dele também. Ele não é um número, né? Ele é importante para outras engrenagens rodarem, né? Então, conhecer essa importância é o mais próximo de senso de dono que ele precisa ter. Assim. É isso aí. Recentemente, né? A gente pode compartilhar, a gente participou de uma imersão e a gente meio que foi pego de surpresa. Você não podia ficar com o seu celular. Hoje em dia, o celular é parte. Uma extensão do corpo. É uma extensão nossa. E a gente ficou super feliz que a empresa rodou. Sem a gente. As pessoas não precisavam lá perguntando, posso fazer isso, posso fazer aquilo, etc, etc. Não, rodou. Deu certo, entregaram. Deu certo. 2 dias, né? Então... Foi 2 dias, foi bem intenso. Bacana, caraca. Então a gente fala assim, caramba, vou ficar 2 dias inteiros, o horário comercial todinho, das 8 Vamos explodir tudo o escritório. Terra arrasada. É porque a gente, no marketing, tudo é sempre urgência, né? Porque o cliente, a gente está mexendo diretamente no caixa dele, né? Sim. Então a gente é pago para gerenciar a verba, a gente é pago para resolver problema. E se eu tenho um problema de engajamento, vou fazer uma campanha interna para resolver esse engajamento, vou fazer métricas e tal. Então é sempre problema.
problemas. Ninguém procura o marketing porque está com a vida ganha. Fala, eu quero fazer só um negocinho ali. Não, a gente tem um problema de comunicação, a gente tem um problema de cultura, a gente tem um problema de venda. Então é sempre um problema. E são problemas reais. Né? A gente auxilia, seja com orientação, seja com trabalho, aos nossos clientes desenvolverem e suprirem aquela necessidade. Né? Então, às vezes está tudo bem e a gente tem um protagonista do dia que está com um problema danado, que cai mensagem, o mundo cai, quer ligar, quer falar. E teve. E deu tudo certo. Deu certo, conseguiram resolver. Boa. Então é isso. Fiquei surpreso, mas conseguiram resolver. São processos bons que vocês criaram. Estamos tentando, estamos estruturando essa parte, né? Nunca acaba, né? Não, porque assim, vai... porque o Arthur sempre acostumou, né? Até abrindo um pouco dos bastidores, a rodar solo, a centralizar. Aí eu cheguei para agregar na estrutura e aos poucos tá soltando. É uma construção. Sim. Né? E não é só uma empresa, são duas, né? São duas. Então a gente tem a IVE, que trabalha com mercado geral, não só marketing, na verdade, muito pouco marketing, a gente faz mais construção de autoridade, cultura. Comunicação interna. Então, branding, né? Então, valores de marca, branding, logo e materiais de marca para fora, comunicação interna, branding e materiais de marca para dentro da empresa, né? Para grandes empresas. E aí a gente criou uma esteira para os clientes que queriam fazer marca, a gente atuava com marca, criou essa expertise. E por que não o mercado alto? Assim que a gente teve a primeira experiência com o mercado alto, a gente falou assim, caramba, que mercado lindo, né? Sim. E complexo. Eu acho que motivou porque a gente está sempre aprendendo uma coisa nova. Então vamos montar uma empresa pro mercado alto, porque não adianta a gente ser mais um, a gente tem que ser bom naquilo, né? 2 CNPJs, o dobro de problemas. O dobro de problemas, literalmente. Mas a gente tá numa curva, assim, de muito aprendizado, muita evolução, assim, como a gente havia comentado no início, parece que todo dia é uma coisa nova. Entendeu? Mas a gente vai chegar lá, É um aprendizado sem fim, né? Acho que na parte que vocês têm talvez a maior expertise, que é a criação de branding, vocês devem aprender até hoje. Não tem como parar. Não, o mercado muda, né? Quando eu era moleque, que eu estava também em 2007, quando eu entrei na comunicação, eu era ilustrador, né? E aí eu entrei como diretor de arte para fazer criação de marcas, né? A marca ela é legal porque ela é complexa, né? Então, às vezes, um símbolozinho bem pequenininho, ela representa um monte de coisa, né? Ela tem lá o segmento de atuação da empresa, ou ela tem que conversar com o público-alvo, ela tem que ser legível, ela tem que funcionar em diversos tamanhos. Então, isso já existia naquela época, né? Só que a gente tinha nuances, né? Então, eu preciso ter a marca em preto e branco porque vai no jornal. E aí, o mercado começou a mudar. Não, agora eu preciso da marca um ícone, então ela tem que ter a versão horizontal, a vertical, o ícone, porque ela vai num aplicativo. Não, as letras elas não podem ser mais tão rebuscadas, né? Porque ela tem que ser quadradinha para se adequar aos pixels. Porque a gente pegava na época um monitor ruim, né? Tela com pouca resolução. Se a letra fosse desenhada, ela ficava toda quadriculada, assim. Então dava a impressão que estava mal feita aquela porcaria. Então a gente teve que se adaptar a criar a marca com letras quadradas que se adequavam aos pixels. Então assim, o mercado ele muda muito, né? E para que serve a marca? Para ela traduzir o seu valor empresarial para o teu público-alvo. Só isso, né? Então... E mesmo assim, quanta nuance de coisa, né? A gente fazia a versão horizontal para um cartão de visita, para uma fachada. Hoje em dia tem empresa digital, não tem nem cartão nem fachada. Olha isso. Né? Então, mudou totalmente. Mudou totalmente. Então, é um mercado muito, muito versátil e muito volátil também, né? Não, perfeito. Rafa, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com quem está assistindo? Fica à vontade. Cara, acho que a gente deu uma boa explanada em basicamente tudo aqui, de uma forma bem... É bom quando flui, né? Bem pontual, assim, não teria nada mesmo, só agradecer vocês a oportunidade. Espero que tenhamos mais bate-papos aí de temas diversos, muito em breve. Quem sabe poder reunir uma galera aí, dono de loja com dono de Carflix, fazer um bate-papo, uma troca. Acho que tem bastante coisa interessante que a gente pode fazer aí. Que tá no nosso radar, hein? É bacana. Mas muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. Obrigado pela recepção. E espero que nossa parceria continue aí dando os bons frutos, digamos assim. Nós também. Perfeito, nós também. Para todas as suas futuras unidades, inclusive. Boa, é isso aí. Vamos junto. Legal. Bacana. Pessoal, a gente recebeu hoje aqui o Rafael conosco, foi um papo bem legal, um papo bem agradável e esperem novidades futuramente.